Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 2. A gente vai refletir a partir do versículo 8. Mas antes de entrar para o texto, eu queria fazer uma introdução com você a respeito de oportunidades que estão distribuídas no nosso dia a dia e que às vezes nós não percebemos que nós estamos diante de oportunidades. E o tema dessa mensagem é: escolhas mudam destino e traz consequências eternas. Escolhas mudam destino e traz consequências eternas. Essa mensagem, quando eu estava refletindo sobre ela, eu pensei em alguns momentos que eu tive de oportunidade que mudou o meu destino. E uma delas que eu queria compartilhar com você, e eu queria que você já estivesse se situando dentro da tua história junto comigo. Enquanto eu falo da minha história nessa introdução, você se situa dentro da sua história também, para que você possa navegar nessa palavra comigo, amém? O primeiro momento de uma grande oportunidade que eu tive e que eu não poderia perder foi o momento da minha conversão. Foi no encontro que eu tive com Deus no Rio de Janeiro há uns 18 anos atrás, mais ou menos. E aí numa ministração, eu falo isso, é engraçado, acho que é por isso que eu sou a pastora que dá a palavra de dízimo e de oferta, porque eu sou a única que se converteu numa palavra de oferta, eu acho, meu Deus. Numa palavra de dízimo e oferta, e o Senhor falou sobre a bênção, tudo que Ele podia fazer na nossa vida. E naquele momento eu olhei para a minha história e eu falei assim: mas meu Deus, eu nunca fui dizimista nem ofertante, e o Senhor me abençoou tanto, o Senhor me prosperou tanto no Japão, que isso eu tinha acabado de retornar do Japão, foi em 2002, e aí eu pude pensar nisso, e o Senhor falou assim para mim: eu te prosperei para que um dia você se preocupasse com a minha obra. E eu sabia que aquele dia chegaria. E esse dia chegou alguns anos depois, aonde veio o sonho desta igreja. Esse lugar que essa igreja está, fui eu que escolhi, junto com Deus, é claro. Eu saí andando com a palavra profética e saí procurando um lugar. Eu falei: aqui daria uma igreja perfeita. Tem um redondo ali, a cidade inteira vai passar aqui, vai ter muita unção e pessoas vão ter vontade de entrar aqui dentro. Então essa palavra se cumpriu, porque esse dia chegou e eu estava diante de uma oportunidade. Sabe quando você escuta a voz do Espírito Santo que parece que é só mais um dia? Eu estava diante dessa mensagem e eu caí no chão. E olha que para eu cair tem que ser poderoso, porque eu sou racional, tá, gente? E eu caí no chão e eu abri o olho e estava uma luz forte como é essa daqui, que eu não enxergo nada e nem ninguém. E aí essa luz abria assim e estendia uma mão muito grande. A mão entrava o teto do lugar que eu estava, rasgava o lugar, abria o lugar e estendia uma mão. E eu lembro que era como se eu pegasse num dedinho mindinho, minha mão mal conseguia pegar o dedinho mindinho da mão que me abriu numa visão naquele dia. Aquele dia eu estava diante de uma oportunidade que mudaria meu destino. Aquele dia eu estava diante de uma palavra profética que começaria a minha história, numa palavra de dízimo e de oferta. Depois eu pensando, eu também tive um dia que mudou a história da minha vida. Só para você entender que esses dias de oportunidades que mudam destino, eles chegam para mim e para você de maneira simples, tão simples que às vezes a gente não identifica. Hoje é uma noite tão simples, mas é uma noite
aonde o Senhor está franqueando muitas oportunidades que vão mudar muito o destino de gente aqui nessa noite. Está passando aqui um foguete, está passando aqui uma espaçonave, que vai levar muitas pessoas diante das escolhas que elas vão fazer hoje, vão entender as escolhas dela, e elas vão entrar dentro desse foguete, vão seguir rumo ao seu destino profético, rumo ao seu chamado, rumo a uma plenitude, rumo a uma satisfação total, uma alegria maravilhosa, extraordinária. Você dá dentro de um ponto de ônibus, de um ponto de foguete, e ele vai passar. E a minha oração é que você entenda o que Deus está fazendo. A minha oração é que você entenda a oportunidade que o Senhor está te dando. E eu já começo uma oração com o Espírito Santo. Te peço para que coloque uma mão no seu coração, a outra você estende para o altar, e você fecha os teus olhos, e você repita comigo assim: Espírito Santo, se eu estou diante de uma oportunidade de mudar o meu destino, de consertar o meu passado, eu te peço que me faça entender no dia de hoje, me faça levar a sério o dia de hoje, porque eu não quero perder o foguete que vai me levar para o meu destino profético, em nome de Jesus, amém? O segundo momento assim de oportunidade crucial na minha vida foi no segundo ano do nosso casamento, do meu casamento com o pastor Rodrigo. Quando ele fala que eu sou ruim, que eu sou isso, que isso, aquilo, é verdade, gente. Eu sou ruim mesmo, Paula. Coberta pelo Espírito Santo é diferente. Ele muda, ele compartilha da imagem e semelhança dele. Aí eu choro, aí eu sou outra pessoa. Porque na verdade eu sou outra pessoa nele, eu nasci de novo. Mas a minha natureza, ela é ruim. A minha natureza, ela é totalmente irracional. Totalmente aniquilada de sentimento. Mas o Espírito Santo em mim, realmente ele muda. E no segundo ano do nosso casamento, eu estava no Paulo Fusizak, purinha. Sem Espírito Santo, sem tolerância zero, eu estava de um jeito ruim, pronta para matar. Todo mundo sabe, quem é casado aqui, que o começo do casamento é bem difícil, e tem muitas coisas a se adaptar, e daí pensa no 8,80, é eu e o Rodrigo. Ele é o poço de tranquilidade, de paciência, de longanimidade, de serenidade, devagar até para falar no dia a dia. No altar ele se transforma, mas no dia a dia ele é daquele jeito. E eu, um giraia, acelerada até o tutano, sem paciência, treinada em 10 anos do Japão, trabalhando 16 horas por dia, um foguete, atropelo qualquer um que entra na minha frente, vamos fazer tudo rápido, todo mundo pegando, todo mundo se movimentando, vamos agilizar esse negócio. Eu sou assim, irrito ele até o tutano, e ele me irrita de uma tal maneira que é melhor sair de perto. A gente estava assim, nessa crise, e aí eu falei para ele assim, ele falou para mim não dá. Eu falei, para mim não dá faz tempo. Ele falou, eu vou embora, quer que eu ajude a arrumar as malas? Ele falou, estou falando sério. Eu falei, mas quem que está brincando aqui? Aí ele saiu. Aí a minha mãe veio para falar mal dele para mim. Eu falei, não precisa mais falar mal dele para mim. Não precisa mais falar que ele é manso, que ele é tranquilo demais, que ele não fez, que ele não pregou o prego, que ele não carpiu a grama. Não precisa mais falar não, porque ele vai arrumar as malas dele e vai embora. Pode ficar tranquila, que as tuas reclamações acabou. Aí ela se assustou, porque ela veio só dar uma fermentadinha. Aí ela falou, vixe, agora lascou. Aí ela correu para o meu irmão mais velho, o
Sandro, do Gug, contou tudo para ele e falou: pelo amor de Deus, se essa menina perder esse marido, ela não arruma outro não, faz alguma coisa, ela já tá velha, a bicha é ruim, e olha, igual esse ela não arruma mais nem com lupa. Aí meu irmão foi atrás de mim e veio, e eu falava: eu não quero falar com você, eu não quero falar com você, eu já sei o que eu vou fazer, eu não quero falar com você. E foi. Eu resolvi ouvir o meu irmão, e o meu irmão orientou a gente não se separou. Mas naquele dia eu estava pouco me lixando para a situação. Quem aqui já passou por dias assim que você fala assim: mete o pé no pau dessa barraca e vamos ver a miséria que vai dar no chão aí? Eu estava desse jeito, sem sabedoria, sem Espírito Santo, na carne pura, sem mistura. Mas aquela atitude, aquele dia, aquela oportunidade de reconciliar, ela mudou a história do meu casamento. E ela nasceu a central, porque se não tivesse um casamento restaurado, não tinha essa igreja. Então eu queria que você entendesse que nós temos momentos na nossa vida. Hoje eu posso dizer porque isso aconteceu na minha história, e se você tiver a oportunidade, você também vai poder dizer de dias da tua história, e algumas atitudes, ou pessoas, ou conselho, pessoas que entraram na tua vida, pessoas que te deram um conselho, pessoas que fizeram algo por você que mudou a tua história. O que eu queria que você soubesse antes de entrar nesta palavra é que nós temos chances e oportunidades que talvez a gente nem identifique, que aquele dia, aquele momento mudou todo o destino, e algumas pessoas mudou a eternidade. O primeiro exemplo que eu queria contar com você, para você entender, é o exemplo de Raabe. Raabe, ela era prostituta. No versículo 8 diz assim, 2:8: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. E olha o que ela diz para os espias que estavam lá: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra aqui, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito, e também fizestem o que vocês fizeram com os 2 reis amorreus. Raabe, ela estava diante de uma oportunidade. Ela era prostituta, mas ela identificou que ela estava diante de pessoas que mudariam a história da vida dela. Ela estava diante de uma oportunidade que mudaria todo o destino dela, e ela mais que depressa conseguiu entender isso. Conseguiu entender isso sem o Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo, então está mais fácil para a gente. Amém, igreja? Ela, sem o Espírito Santo, ela conseguiu entender que ela estava diante de uma oportunidade que mudaria a história dela. E ela fez uma escolha muito inteligente, porque os deuses deles, os deuses que ela estava acostumada a servir, eram deuses que, para aplacar a fúria deles, eles tinham que dar as suas crianças. E ela fez uma analogia. Ela falou: meu Deus, esse povo aí, o Deus deles mandou 10 pragas no Egito para libertar eles de lá, e diante de um mar, ele secou as águas, abriu um caminho, e eles passaram por esse caminho. E agora nós estamos numa terra boa, uma terra que mana leite e mel, e eu sei que esse Deus deles está dando tudo isso para eles. Agora, o Deus que eu sirvo, nós temos que pegar nossas crianças e jogar no fogo para aplacar a ira dele. Eu não quero esse Deus que eu sirvo. Esse Deus não é um Deus bom. Então ela está diante de uma oportunidade boa, e ela diz para eles assim: eu ajudo, eu quero. Interessante,
Interessante que ela faz parte de todo o projeto de livramento. E uma das coisas que eu queria já desconstruir sobre a sua vida é que ela temeu o nosso Deus. E às vezes, ela viu que aquele Deus que vem com fúria sobre eles e precisava que crianças fossem lançadas no fogo para aplacar a ira desse Deus, ela olhou, fez as contas e falou assim: isso não é Deus que se preste, não. Agora nós, muitas vezes, quantas vezes você disse assim: ah, mas eu não vou entrar num jejum e na oração, porque aí o diabo fica furioso e o negócio fica ruim para o meu lado. Aí eu não vou interceder pela pessoa, não, porque o diabo vai ficar furioso. Eu vou passar pela prova. Eu não vou trabalhar na igreja, não, porque depois que eu comecei a trabalhar na igreja, depois que eu comecei a tocar, o negócio ficou ruim. Eu não vou me envolver. Por quê? Porque tem mais medo do que Satanás pode fazer do que um Deus que te livra. Deixa eu te dizer uma coisa: o Deus bondoso é o nosso Deus. O Deus que vê a opressão dos seus filhos é o nosso Deus. O Deus que abre um caminho no meio do deserto é o nosso Deus. O Deus que ouve a oração de toda uma nação porque está cansada de ser oprimida é o nosso Deus. Esse Deus foi o Deus que Raabe, diante de uma oportunidade, não teve medo, e ela aproveitou esta oportunidade. E eles disseram assim: amarra um fio de escarlate na sua casa, e quando nós entrarmos, e não vai ficar um vivo de lá, a casa que tiver com esse fio de escarlate, ela vai ser livrada. E a ordem que foi dada a todos os guerreiros foi: olha, a casa que tiver com fio de escarlate, vocês resgatam toda a casa e tudo que eles têm. E sob juramento eles fizeram isso. Raabe, diante de uma grande oportunidade, ela disse assim: eu quero essa oportunidade. Enquanto Jericó estava nas mãos de Satanás, ela era prostituta. Ela estava sob esse poder, sobre essa entidade. Mas quando Jericó quebrou todas essas muralhas, eu falei Canaã, gente, é Jericó. Amém? Não era Canaã, é Jericó. Quando caiu as muralhas de Jericó, essa mulher, ela recebeu a oportunidade de banir da vida dela toda a entidade que escravizava ela. E não escravizava só ela, mas toda a família dela. Eu queria que você entendesse que essa mulher, ela pediu uma oportunidade. E nessa oportunidade Deus deu a ela. E a oportunidade que ela ganhou, ela teve parte na genealogia de Jesus. Ela é descrita como aquela que fez parte da genealogia de Jesus. Agora eu quero raciocinar com você uma segunda oportunidade, uma segunda escolha. A escolha do ladrão na cruz. Em Lucas capítulo 23, se você quiser abrir, no versículo 39, ali tem uma outra cena que eu queria que você raciocinasse comigo. Jesus na cruz e os dois ladrões. O primeiro ladrão, ele olha e fala assim: ué, você não é o Cristo? Salva-te a ti
salva a nós e a ti mesmo. Aí o outro ladrão na cruz, que eu quero numerar ele como segundo ladrão na cruz, ele olha e fala assim: não consegue discernir. Versículo 41, 23, 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo e fomos merecedores. Agora este aí nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aqui nós temos 2 ladrões na cruz. Os 2 estavam diante de uma grande oportunidade que mudaria a eternidade da sua vida. O primeiro quer se relacionar com as mãos de Jesus. O segundo quer se relacionar com Jesus. Eu queria que você parasse para pensar que o primeiro, ele diz assim: faz por mim, Jesus, e por você o que as suas mãos querem fazer. Ele está querendo dizer assim: eu me relaciono com aquilo que você pode fazer. O segundo diz assim: Senhor, eu não quero saber mais nada dessas coisas dessa terra. Eu sei que você vai para um lugar. E eu quero te pedir só uma coisa: lembra-te de mim quando você estiver no teu lugar. Ele se relacionou com a eternidade. O outro se relacionou com as mãos de Jesus, o que ele podia fazer. Eu queria que você parasse para pensar comigo. Como que você se relaciona com Jesus? Se você se relaciona com as mãos dele, ou se você se relaciona com ele. Eu vou te ajudar a entender isso, e eu vou jogar um enigma aqui para você saber que resposta você daria. Qual é a diferença entre a frase do ladrão da cruz e a nossa? Você não é Cristo, então salva-te a ti e a nós então. Quer dizer, se relacionando com a mão. Quem aqui dá palavras do tipo assim: você não está vendo, Senhor? Quer dizer, você não está vendo e não está fazendo nada? Quem aqui não usa assim: por que você deixou, Senhor? Porque as suas mãos não fazem nada, Senhor? Por que você permitiu, Senhor? Porque as suas mãos não impediram, Senhor? Senhor, você fez uma promessa. Por que você não faz o que você prometeu, Senhor? Por que você não cumpre o que você prometeu? Eu queria que você me respondesse: qual é a diferença da pessoa que diz: você não está vendo, você deixou, porque você permitiu, você tinha prometido, eu só quero aquilo que o Senhor disse que faria, e o primeiro ladrão na cruz: salva-te a ti mesmo e a mim. Será que nós estamos nos relacionando só com as mãos? Será que quando nós chegamos com as nossas orações diante de Deus, a gente chega só no: você disse, você falou, você podia, você tem poder, porque não fez, porque deixou, porque permitiu, porque eu estou passando por isso? Até quando eu vou ter que passar por isso, Senhor? O segundo ladrão, ele disse assim, com as suas palavras: eu errei, é justo tudo isso que eu estou passando, mas Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no seu reino. O segundo ladrão queria Jesus. Independente do que ele poderia fazer, ele queria Jesus. Que você entenda o que é querer a presença do Espírito Santo. Que você entenda
o que é desejar ardentemente um relacionamento com o Espírito Santo, ainda que Ele te diga algo que você não queira fazer, ainda que Ele te puxe a orelha daquilo que você não queria deixar, porque nós muitas vezes estamos nos relacionando com as mãos dEle, com aquilo que Ele podia fazer. Deixa eu te perguntar, se um dia você é casado, ou se um dia você for casar, você quer casar com uma pessoa que você sabe que aquela mulher ou aquele homem só está com você porque você tem dinheiro, porque você dá uma boa condição para ela, porque não vai faltar nada para ela, porque a tua mão produz um bem-estar financeiro para ela, e você saber que essa pessoa só está com você por causa disso? Tem satisfação nisso? Não tem satisfação nisso. Jesus também não tem satisfação quando nós nos relacionamos com a mão dEle e não com Ele. Eu queria que você entendesse que hoje tem uma oportunidade de talvez você dar a resposta do segundo ladrão na cruz, independente daquilo que ele possa fazer por você, mas você dizer assim: eu quero você, Senhor. Assim como quando você se relaciona com alguém e fala assim: as coisas estão difíceis, meu amor, não me importa, o importante é que a gente está junto, o importante é que você está com saúde e está comigo, é isso que é importante, meu bem. O resto a gente vai passar, o resto a gente vai prosseguir, o resto a gente vai vencer. O importante é que a gente tem saúde. O que está querendo dizer? O importante é quem a gente é, o que você é para mim, não aquilo que você proporciona. Deus está dando chances hoje de mudar a maneira de se relacionar. Quem está me entendendo? É a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Eu queria, por último, o último personagem é Sansão, Juízes capítulo 16. Sabendo que as nossas escolhas mudam destino e traz consequências eternas, o segundo ladrão colheu uma boa consequência eterna. Ainda hoje você vai estar comigo, Jesus falou para ele. No último momento. Agora Sansão, Juízes capítulo 16. Um homem que nasceu separado, um filho de uma família perfeita, um filho orado, esperado, um filho no qual a mãe recebe de Deus. O seu filho é nazireu, é separado. Deus tem um projeto com o teu filho. Ele vai crescer, ele vai ser muito usado por Deus. Essa mãe, Sansão, tem um começo lindo, uma história linda. Ele era o herói da época. As crianças queriam ter a força de Sansão, as crianças queriam ser como Sansão. 20 anos ele liderou Israel, líder. Ele rasgava a boca de um leão com as suas próprias mãos, de tanta força que ele tinha. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele era separado. Mas um dia, ele fez uma escolha terrível. Um dia, diante de um futuro brilhante que estava diante dele. Só para você saber que muda destino. Aquilo que você escolhe no dia de hoje, no dia de amanhã, muda o teu destino. Ele olha e fala assim: papai, mamãe, eu quero me casar. Tá bom, filho, escolhe uma das meninas do nosso povo. Não, eu não quero essa, eu quero outra, porque aquela lá me agradou. Mas filho, ela não teme o nosso Deus, ela não está dentro da nossa cultura, ela não respeita os princípios que nós respeitamos, filho. Mas eu não quero essa, eu quero aquela.
E começa uma ruína de escolhas na vida dele. E aí ele casa com essa, e aí essa é dada para outro homem, e ele fica irado, e ele põe fogo na plantação, e começa uma escolha em cima de outra escolha. Um dia ele mata o leão que ele rasga a boca tem mel, ele não pode tocar em cadáver, ele volta, toca em cadáver, come o mel, ainda dá para o pai e para a mãe comer aquilo que era impuro. Sabe por quê? Você e eu que é separado, não é tudo que a gente pode fazer, não é tudo que a gente pode tocar. Um chamado à santificação também é um chamado de renúncia, também é um chamado de abrir mão, também é um chamado a não fazer parte de algumas coisas, de nos separar. Nazireu é separado. Nós somos separados, você é separado. Nós não fomos chamados para viver no meio, nós somos chamados para viver algo em Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa e gravasse essa frase. Repita assim comigo: eu perco tudo que não valorizo. Eu perco tudo que não valorizo. Sansão, ele tinha uma força que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. 1000 homens, não foi com uma metralhadora, foi no braço. Ele foi o homem mais forte que já nasceu na terra. Mas ele perdeu aquilo que ele não valorizou. Ele perdeu o chamado, ele perdeu a presença do Espírito Santo. Hoje, todos nós que recebemos em oração, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo desce sobre nós. Mas nesta época não era alguns que recebiam a capacitação do Espírito Santo. Sansão foi um desses homens que o Espírito Santo descia, estava com ele e ele tinha essa força. Mas ele brincou com aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Ele brincou com o Espírito Santo que estava com ele. Pastora, nós podemos brincar com o Espírito Santo? Sim. Quando que nós brincamos com o Espírito Santo? Quando que nós não valorizamos a presença do Espírito Santo? Quando nós não estamos nem aí, porque Ele habita em você, você faz com o seu corpo o que você quer, você vai aonde você quer, você vê na internet o que você quer, você fala com quem você quer, você negocia coisas que te dão valor, você não está nem aí com nada. Quando nós fazemos isso, nós estamos brincando com aquilo que Deus deu. O que Deus nos deu, Ele me deu o Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação de todas as coisas. Eu vou para o Pai, mas Ele vai estar com você todos os dias. Ele vai te guiar, Ele vai te consolar. Você nunca vai estar sozinho. Nós perdemos tudo que não valorizamos. Eu vou dar um exemplo, que você já deve ter visto isso. O marido começa, joga futebol, do futebol, mente que vai para o futebol, vai para a casa de vidro, vai lá para trás da minha casa, que eu atendo umas primas ali no salão, o dia do futebol, o dia da casa cheia, elas falam, porque os maridos mentem que vão para o futebol e vão lá. Começa a brincar com as coisas, começa a brincar com a família que Deus deu, começa a brincar com a esposa que Deus deu. A mulher começa a brincar com o marido que está trabalhando, fica na internet dando trela para malandro, fica entrando em site que não está brincando com o quê? Brincando com a presença, brincando com a família, brincando com os filhos. Nós perdemos tudo que não valorizamos. Tem um emprego, uma bênção de Deus no emprego,
glorifica quando recebe o emprego, é de Deus, igual diz a pastora Socorro. Aí depois o emprego que era de Deus começa a roubar, começa a mentir, começa a ter falcatrua, começa a não honrar o salário que recebe, começa a não trabalhar o horário que tinha que estar trabalhando, não corresponder. Vai perder, porque nós perdemos tudo que não valorizamos. Eu posso perder o Espírito Santo? Pode perder o Espírito Santo. Sansão perdeu. Sansão perdeu. Ele brincou com os segredos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus dá segredos pra gente. Eu tenho meus segredos com Deus, você também tem. Coisas que se você for contar para alguém, chega a ser até engraçado. Porque você pensa assim, mas Deus fala assim com essa pessoa? Fala, são segredos. Deus brinca com a gente, o Pai brinca com a gente. Sabe aquele louvor lá que a gente rola no chão? Às vezes o Senhor faz isso com a gente. Ele é nosso Pai. E se você entender isso, você vive momentos assim, de amor, de alegria. Mas nós podemos perder. Porque às vezes o teu desejo obcecado é maior do que o teu amor por Ele. O teu desejo de fazer alguma coisa que a presença do Espírito Santo te impede, te faz achar que é melhor que Ele saia então da tua vida, porque é aquilo que você quer fazer. Gente, eu vou dizer algo para vocês aqui, eu não deveria, mas eu vou dizer algo para vocês, que essa semana toda, nós estamos chorando, porque eu conheci um pastor. Eu conheci esse pastor. Ele teve na minha casa. Um homem de Deus. 2 filhos. Casado. Dirigia a igreja. Começou a aconselhar uma moça com crise no casamento. Sem sabedoria, e aconselha a moça, e ele também com crise no casamento dele. Ele caiu em adultério. Ele caiu em adultério. Uma vergonha. Envergonhou o nome do Senhor diante de toda uma igreja. Ele perdeu a família. Ele perdeu os filhos. Ele perdeu a honra. Ele perdeu o respeito. Ele não se arrependeu, porque ele quer essa mulher a qualquer custo. Nós perdemos tudo que nós não valorizamos. Eu queria mesmo que você entendesse o Espírito Santo que está dentro de você, o teu chamado. Eu queria que você entendesse o valor da presença de Deus nas nossas vidas. Eu queria que você entendesse aquilo que Deus profetizou sobre a tua vida. Eu queria que você entendesse que você não pode brincar com os segredos de Deus, com a presença dEle na sua vida. Eu queria que você soubesse que diante de escolhas nós podemos escolher não valorizar a nossa casa, a nossa família, este momento na igreja, e ficar nos bares e ficar em outros lugares. Só que essas escolhas vão trazer consequências duras de viver, como a de Sansão, que foi enredado nisso, que foi atraído, seu cabelo foi cortado, os teus olhos foram furados, os dedões dos seus pés foram cortados, e ele foi levado como prisioneiro. O homem que era o homem de Deus, o homem que era o homem mais forte, o homem onde estava a força de Deus, virou chacota. História de internet. História de internet.
virou fofoca gospel. Uma vergonha. Como uma vergonha, essa situação desse pastor era útil na congregação que ele pastoreava, mas ele não percebeu que ele estava diante de uma oportunidade que ia destruir a casa, a família, tudo. Se tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, teria fugido igual José. Eu queria que você entendesse que o Senhor, Ele é tão misericordioso, e Ele nos dá uma oportunidade. Eu falei que algumas oportunidades eternas, outras oportunidades de restauração, muitas situações de oportunidade. E eu preciso que você entenda algo. Quando Sansão foi entregue por Dalila, eles fizeram uma grande festa, e eles chamaram todos da cidade, e eles disseram, isso chamou minha atenção, eles disseram, festejaram, fizeram uma festa a Dagon, e diz assim: Dagon nos deu Sansão. Mas não tinha sido Dalila que tinha dado? Só para você entender a entidade que está sobre a nossa vida e o qual nós devemos lutar. Sabe por quê? Se você não entender que existe um mundo espiritual, você vai viver achando que não tem, e você vai cair nas armadilhas do diabo. Ué, mas não foi Dalila que deu? Não, foi Dagon. A entidade que estava lá, a entidade que estava atuando lá, a entidade que encheu Dalila de sedução. Essa entidade enche uma pessoa de sedução? Enche uma pessoa de sedução. Deixa eu falar uma coisa para você. Aonde você vai, você leva cantada, cuidado. Não é porque você é bonita não, porque você está dando lado para essa entidade. Porque a entidade faz o povo sentir o cheiro, e a pessoa vai no rastro. Quem aqui já não viu? Eu já... vou falar para você, eu atendo ali no salão, eu vou além, eu atendo uma pessoa que sai com o marido da outra pessoa, que as duas são clientes, eu vejo, eu olho assim e falo, meu Deus, que esposa linda, não tem cabimento esse tribufu. Mulher linda. Falo, Senhor, uma mulher elegante, uma mulher bonita, uma mulher cheirosa, perfume caro, se cuida, cabelo bonito, aquele trem. Não é ela, é a entidade que está nela. Quem está me entendendo? Eu queria que você entendesse o que Sansão não entendeu. Nós lutamos contra as entidades, as potestades, não é contra a carne e o sangue. Porque se você não entender isso, você acha que é pessoas, e às vezes tem mais prudência e entendimento nos ímpios do que nos crentes. Sabe por quê? Porque o ímpio falou assim, não foi Dalila, foi Dagon, foi a entidade, o mérito é dele. E às vezes a gente acha, porque fulana, porque foi pessoa, porque foi meu marido, porque foi isso. Abre o teu olho. A nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. E o que esses principados e potestades querem fazer? Quer fazer com você o que fizeram com Sansão. Furou o olho dele. Sabe por quê? Porque a pessoa de olho furado, ela não consegue ver um futuro. Ela não consegue ver Deus no futuro. Ela não joga fé no futuro. Ela não consegue ver que Deus tem algo lindo para ela. Ela não consegue ver a oportunidade que está diante dela. Essa entidade, ela também quer
cortar os teus dedos, porque sem os dedos cortados ninguém consegue correr, que o arranque está no dedão. Sem dedão vira João bobo. Perdoa, João, tá? Não é você não, vocês. Tira o equilíbrio, tira o arranque, e colocou Sansão para puxar uma roda, que eu esqueci o nome, aquele negócio grande lá. E ele teve que puxar, sabe o que é? Puxar carga, puxar peso, puxar preço, pagar preço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está diante de uma oportunidade, só que você precisa entender que esta oportunidade você precisa confessar e deixar, abandonar, pastora, mas foi até eu sair de casa. Pois é, o Senhor te trouxe aqui para te dar uma nova oportunidade. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo. Eu queria que você entendesse essa palavra junto comigo de pé. Analisa o teu estado. Sansão, e é esta unção que está aqui nessa noite. Sansão, diante de tudo isso, ele pede para que o leve diante das principais colunas daquele grande templo. E o versículo mais triste foi quando ele vai para lá. Quando a gente sabe, Cleverson, nós somos batizados com o Espírito Santo. Gente, é um griteiro, é um piseiro, e outro pá. É uma coisa que vem num barulho, que vem no mover, é uma coisa linda. Mas quando o Espírito Santo sai, ele sai num silêncio, por causa das nossas atitudes, que nem a pessoa sabe que ela não está mais com o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu com Sansão. Ele disse: me leva lá. E eles levaram. E ele empenhou força. E ele empenhou força. E ele empenhou força. E aí a Bíblia dá o versículo mais triste da história de Sansão. Ele fez muita força, mas ele não sabia que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Mas ele entende que mesmo nessa situação, ele pediu uma última oportunidade. E ele diz assim: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que fiz muitas coisas erradas, eu sei que a minha história podia ter sido muito bonita, talvez como a de Raabe, Senhor, que mudou o destino de toda a sua casa. Mas eu fiz escolhas erradas, Senhor, eu sei que eu fiz. E quando nós fazemos escolhas erradas, não sofre só você, sofre todo mundo que está com você. É igual Jonas. A embarcação inteira teve prejuízo financeiro, foram para o mar por causa dele. Sansão entendeu isso, mas ele entendeu que ele estava diante de uma grande oportunidade. Repita assim comigo: eu estou diante de uma grande oportunidade. Eu posso mudar o meu destino. E ele diz assim: Senhor, mais uma vez, uma única vez. E o Espírito Santo se apoderou dele, e ele empenhou força, e ele empenhou força, e o Espírito Santo o possuiu novamente, e ele destrói
as colunas, e a Bíblia diz que ele matou mais inimigos naquele grande dia do que ele havia matado em toda a sua história. Eu queria uma bem serena. Eu queria que você entendesse isso nesse dia. O que você tem feito com as suas oportunidades? O que você tem feito com as oportunidades de pai, de funcionário, de esposo? Você sabia que tem muita gente que está lá numa UTI de Covid e não sai de lá em vida? Você sabia que tem muita gente que hoje está por aí em algum lugar bem, e daqui 15 dias vai morrer? Está diante de oportunidades que pode mudar a sua vida. Você sabia que a tua atitude pode mudar ainda a história do seu casamento? Você sabia que o perrengue que você passa lá não é a pessoa, é a entidade que está nela, que está atuando na sua casa? Você sabia que você está lutando contra pessoas e deve lutar contra a entidade? Você sabia que você pode mudar o relacionamento com seu filho? Você sabia que pode tudo voltar a dar certo na empresa que você trabalha? Você sabia que você pode parar de murmurar e honrar o lugar no qual você está recebendo salário para sustentar a sua casa? Você sabia que você pode parar de enrolar o teu patrão e cumprir os horários certos? Você sabia que você pode parar de defraudar pessoas? E o mais importante que você precisa saber: você pode perder tudo que você não valoriza. A duras custas, você pode perder o Espírito Santo, sim. E quando ele sai de maneira silenciosa. Não tem furdunço, não tem bate-pé. Eu queria que você entendesse que o trem está passando, e você pode fazer uma história em família linda e maravilhosa, porque a outra já não deu certo. Você pode fazer com que esse filho pequeno que você está cuidando, que você teve num segundo casamento, ele pode ser diferente daquele que cresceu nas drogas e agora você não sabe mais o que faz com ele. Você precisa saber que ainda que você perdeu a virgindade, ainda que você se envolveu com coisas, Sansão também se envolveu, você pode ter a oportunidade e dizer: Senhor, mas essa vez eu estou entendendo, Senhor, eu estou entendendo que o Senhor está me franqueando essa oportunidade. Eu quero escolher um novo destino, um destino diferente. Eu não quero ser conhecido como o caloteiro que dá calote em todo mundo, o que engana, o mentiroso. Eu quero ser conhecido, Senhor, como um homem de Deus. Quem é que quer ser conhecido com os atributos de Deus? Eu quero que você saiba que você tem essa oportunidade.